Mais um podcast Conversa com Café, 5 de junho de 2025, aqui na Escola Gatti. Hoje nós temos um ilustre grupo convidado que vem contar um pouquinho sobre como foi produzir, desde lá, criar a história até a edição final. Uma fábula muito interessante. A fábula era chamada, o título dela, vocês criaram? A Ingratidão. Muito bem. Ingratidão. E o que conta essa fábula aí, a Ingratidão? Ela conta de dois personagens animais que um quis ajudar o outro e acabou que no final a pessoa que foi, o animal que foi ajudado teve inveja. Teve inveja. É. E foi ingrato. Ah, ficou ingrata. Tá, então como é que foi? Animal ou pessoa? Até me confundi. Não, animal. É Animal. o personagem. Tigre. Ah! O tigre é o personagem bom. Isso. E a cobra tem inveja, tudo mais. Tá, então claro, que eles estão representando pessoas, né? É isso, né? Então, como se fosse, isso, como se sim, fosse, né? Pois é, então aí, a cobra teve que perfil na história de vocês aí? Perfil ruim. Perfil ruim? Sim. Inveja. Gratidão. Ah. E o tigre? O tigre é só boa, mas quis ajudar, mas depois deu mal no final. Ah, então conta aí a história que eu tô curioso agora. Como é que foi então? Assim, se vocês teste. Que O passa? tigre saiu de casa. O tigre saiu de casa? Pra passear. Ah, passear. E aí ele passou num vilarejo do nada, assim, de repente, e viu a cobra ali passando necessidade, abandonada. Ah, tá. Daí ele ofereceu pra ela trabalhar na casa dele. E ela foi. E teve um gesto Generoso. Então, generoso, né? E aí ela foi. E aí como ele já tinha pegado confiança nela, que ela tava ali, ele saiu pra trabalhar. E deixou ela Sim. sozinha na casa. Pra cuidar Confiou da nela? casa. Sim. Confiou então? Sim. Ela aproveitou que tava sozinha e foi espionar a casa inteira. Ah, foi espionar a casa Foi inteira? espionar a casa inteira. Que cobra malvada essa, né? Principalmente Que no quarto dele, né? Com joias. Ah, Aí- então ela tava com a má intenção. Aí ela foi direto ao quarto depois. Chegando lá, ela foi espionar armário, roupeiro que tinha dentro do quarto. E viu muitas coisas de grande objeto ali, de grande valor. Grande valor. Os olhinhos da cobra... Direto, já Já? tinha mais valor. É. E aí ela não conseguiu só olhar, ela roubou os objetos. Ela não se conteve. Ela não teve. Porque, com o emprego dela, ela teve que roubar. Mesmo sendo Mesmo, ajudada e ela numa situação precária que estava. Sim. Sim. Muito bem. E aí, como é que foi essa história? Ah, Vai adiante. Depois ele chegou em casa, É. foi direto ao quarto e aí percebeu que tava faltando. Sim, os pertences de valor desapareceram. Sim. Aí ele foi tirar satisfação com ela Hum. e perguntou se alguém tinha tido na casa dele e tal, e ela disse que não. Ele foi investigar, né? Tirar limpo, né? E aí depois ela decidiu abrir o jogo e falou que ela teria roubado, porque ele tinha muitas coisas de grande valor, ele era rico, então ela não precisava ter aquilo na cabeça cara dela. dura, Na cara ela dura, ela admitiu falou que ele não precisava ter. que ela podia um pouquinho pra ela. Que medonha. E aí ele expulsou ela, botou pra fora de Ah, casa. sim, com razão, né? Com razão, sim. É. Aí ela ainda depois que foi expulsa, tentou voltar atrás, tentou pedir perdão, mas ele não aceitou. Muito bem, tá. E tá, aí ela foi embora e no fim ela se deu mal no Sim, na ela história. se deu mal, ela se foi deu mal embora, na foi história. expulsa, sim. Tá. Então, pensando assim, bem interessante, né? Isso, vocês podem dizer assim que isso, no mundo real, né? Porque você está falando aqui de animais, né? No mundo real, isso acontece, Acontece muito. né? Por que acontece muito assim? Porque nesse mundo tem muitas pessoas invejosas, que querem ser a outra pessoa. Que, por exemplo, eu quero ter a jaqueta da Yasmin. Sim. Eu vou lá. Chique. Peguei a jaqueta aqui, né? E aí? Aí ela vai lá me ajudar e eu pego a jaqueta dela. Sim. Eu tenho inveja dela, da jaqueta. Às vezes vai tentar ajudar e aí se dá mal. É a ingratidão, né? Às vezes as pessoas não têm a devida consideração, né? No caso, por exemplo, vocês estão colocando, né? No mundo prático, né? Muitas vezes, realmente, as pessoas estão numa dificuldade, às vezes financeira, às vezes de doença, enfim, alguma dificuldade que realmente a pessoa tá numa fase ruim da vida mesmo, né? E aí vem alguém, né, que considera, tem esse amor ao próximo, né? Tem uma boa ação, né? Vai lá e ajuda, emprega, você dá um emprego para a pessoa, né? Como foi no exemplo da história de vocês, né? Às vezes empresta um dinheiro, às vezes a pessoa está apertada lá, está devendo, às vezes adoeceu, gastou uma coisa que não podia, foi obrigado, então vai lá, alguém ajuda. Claro, e aí o que a gente imagina? Que mais do que nunca a pessoa que recebe
deveria ser grata, né? Sim. E retribuir de uma maneira Generosa, positiva, da mesma forma. É. Mas não, né? Tem gente que se aproveita, inclusive, de forma mal intencionada, a respeito de um gesto que foi generoso, né? Sim. Bem interessante. Vocês acham que com essa fábula, vocês conseguem passar isso para as crianças, esse ensinamento? Sim. Né? Quer dizer, criança a gente fala, mas pode ser até para adulto também, Adolescente, né? adulto. Isso, é. Fica mais fácil de ensinar as crianças do que falar assim diretamente? Fica mais suave falar através de uma história? Como é que vocês veem isso? Sim. Com certeza. É. Esse é o propósito da fábula? Sim. Né? Muito bem. Pois é, situação inicial dela, como é que era ali, que a gente pode dizer, então, no que vocês escreveram? Tá. Como é que foi o começo, assim? Antes de chegar ao conflito, como é que foi a cena? Vocês bolaram. Que o tigre saiu de casa, tava andando na rua e viu uma cobra. E viu a cobra. Abandonado Isso, lá. tá. E qual foi o conflito que surgiu, então? Que ele ajudou a cobra. Ele resolveu ajudar com a cobra, ele encontrou uma cobra que estava em situação Precário. precária. Tá. E aí ele resolveu ajudar. Teve complicações a partir daí? Teve. Teve. Aquelas que vocês estavam citando? É, que sim, era, começou a roubar ele. fuxicar, especular, as coisa coisas da Até, casa. até antes dele chegar na casa dele tava tudo certo. Mas Sim. o problema foi depois que eles chegaram e ele saiu pra trabalhar. Sim, muito interessante, né? Tá, e aí teve um momento chamado clímax, porque aí vem aquela complicação, e aí qual foi o momento mais grave, assim, vamos dizer, que teve ali? Foi, acho que o momento mais grave, acho que foi quando ele foi tirar a satisfação com ela. Exato. Quando ele E daí realmente tira gerou essa sensação, né? aquela discussão, aquela coisa, e foi até a parte que ela se obrigou a falar que ela teria pegado, porque ele tinha muito dinheiro, então não precisava daquilo. Sim, Na cabeça dela, ela também poderia pegar um pouco, porque ele já tinha demais, não precisava de tanto. isso. Muito bem. Tá. E aí o desfecho foi que, no caso, Ela acabou de ir embora. É, que a cobra. ela foi demitida. Foi ela demitida, ele mandou ela ela levou embora. alguns pertences ou não? Como é que foi, afinal de contas? Não, Ela não não, conseguiu. porque Não, ela o tigre tigre pegou. É, o Tigre a Tempo resgatou ainda. É. Tá. Tem uma moralzinha lá no final, sempre, na fábula, Tem, né? tem. O que essa moral, na verdade, vem a ser lá no final? O que a gente fala moral, né? Tá, mas o que é moral mesmo? Agora eu consigo lembrar. A ajuda gera gratidão. Ah, isso é uma mensagem que fica assim de ensino, vamos dizer? Tá, interessante. Pois é, para vocês, como é que foi assim, porque vocês lá no começo do planejamento da fábula, né, vocês deviam estar ali pensando que fábula fazer. Sim. O que passou, por exemplo, começaram pelo valor, é isso? Pensar em alguns valores, você trabalhar a ingratidão, ou a gratidão, como a gente queira olhar, né? Mas pensar em algum outro no momento lá do início, quando estavam começando a pensar na fábula, não? Não. Foi A gente fez muito direto, assim, sabe? Muito decidido. Muito decidido, foi. Aquilo ali foi na hora, assim, mas a gente fez muito rápido aquilo ali. Tá. Teve vários assuntos e... Foi o pensamento de nós quatro. Sim, vocês fecharam, então, em comum acordo, logo já na hora de Sim, fazer o já texto. escrevemos a fábula de acordo com o que cada um pensou. Foi 2 dias, acho que escrevendo. Em 2 dias a Em gente 2 escreveu. dias, 2 dias, pois é. Aí a gente fez, aí junto, assim, aí cada um dava uma ideia e a gente ia melhorando o texto. Chegou no final que a gente planejou uma rica fábula. Sim. Então, foi tranquilo vocês trabalharem em grupo? Porque às vezes no grupo, às vezes as ideias são um pouco divergentes, né? Sim. Conciliar. Mas isso foi uma coisa difícil para vocês ou não? Não. Não? Como é que ficou? Como é que ficou mais ou menos a distribuição assim das tarefas de fazer o texto? Todas vocês foram? Cada Ou um algum ficou ficou com uma mais uma parte. parte? Como é que foi cada isso? um O texto foi, Pois é. a gente pensou entre 4, mas quem escreveu foi a Duda. Eu e a Raela fizemos as vozes. E E a aí Yasmin também. fez. Eu editei e juntei as Pelas imagens. Ah, tá. Então aí, claro, vocês tiveram o texto no primeiro momento, aí nós passamos por uma revisão, né? Nós até olhamos A ali. Raela foi a Duda. Vocês usaram o celular para digitar, o computador? Como é que foi? Usaram o caderno? Como é que foi? Fizeram pelo celular, né? Sim. Foram digitando pelo celular, aí vocês me mandaram o texto ali, né? A gente estava olhando, demos aquela olhadinha ali, estava ok, fizemos o que tinha que fazer e já foi para a parte da edição, né? Sim. Pois é, aí na edição vocês tiveram que usar, também foi pelo celular, né? Usaram algum aplicativo, assim, para... o CapCut. Para que foi o CapCut que vocês usaram? A gente usou o CapCut para juntar as imagens, juntar o som. O som a gente usou o próprio gravador de celular. E para fazer as imagens a gente usou o IAS do WhatsApp. Ah, sim. Vai dar para usar o chat GPT. Ah, interessante. Então,
o que é vocês juntaram as falas, isso, né? É. Tinha um narrador lá, né? De acordo com o áudio. Ah, a gente de fez, acordo com o a áudio. gente mesmo A limpou. gente fez a voz. Ah, vocês fizeram as sim, vozes. nós mesmos. Quem fez a voz do tigre, por exemplo? A do tigre foi a Rayane. A Raia fez a do tigre e a cobra? Quem A Luana. fez a E Luana? eu narrei o todo mundo. O narrador? É. Fez a voz do narrador. Tá, e vocês mantiveram exatamente a voz ou vocês colocaram algum efeito? Eu mantive a minha voz. A gente manteve as vozes. Não mantiveram as Só vozes. fez assim, tipo... Tipo, a Rayane fez a voz do tigre mais rigorosa, a Luana a cobra da voz mais Entendi. fininha. Assim. Vocês tentaram dar uma expressividade de acordo com o que sugeria a fala da personagem ali. Sim, sim. Bom, Sim. isso mesmo. Não é aquela coisa assim, que não respeita a informação nem nada, né? Vocês, quase que fosse uma dublagem, né? Sim. Tá, muito bem. Interessante. E aí, usar os aplicativos para sincronizar, por exemplo, o texto com a fala. Foi complicado? Foi. A O gente, tempo? Isso aí, como é que foi isso? a gente passou uns quantos minutos tentando até que a gente conseguisse finalizar toda a fala. Ah, sim. E aí um começava a rir da voz, ou... Aí no fim E você foi ou engraçado, a gente né? chegava na metade do texto e eu errava alguma fala ali, mas... Ah, sim, sim. Porque, querendo ou não, a gente tinha o texto lá, só que aí tinha que fazer as vozes. E aí, tipo, como a gente não usou nenhum efeito de voz pra fazer, aí Sim. era mais complicado. Ah, tá, com certeza, né? Pois é, aí vocês disseram que também fizeram o auxílio da IA, né? Sim. Qual o aplicativo foi O IA do WhatsApp. do WhatsApp? É. Tá. E em que sentido ele ajuda? Ou ajudou, no caso, aí? Tipo assim, eu pedi pra ele fazer uma imagem de acordo com a parte do texto que eu queria. Aí, tipo, eu coloquei lá como é que eu queria. Tipo, o tigre tinha saído pra trabalhar. Aí eu fiz uma imagem, eu mandei o IA fazer uma imagem dele saindo pra trabalhar. Entendeu? Como é que fez o pedido lá pra IA? Eu coloquei o que é que precisava, eu coloquei tipo o tigre saindo no serviço. Na verdade, você deu essas coordenadas ali que queria, sim. para a inteligência fazer. Sim, aí eu fiz até ficar do jeito que eu queria. Não ficou na primeira, então. Não, nem sempre fica na primeira. Aí tu vai ajustando e vai pedindo, e aí demora muito para ela te dar já o resultado? Não. O chat GPT já é mais demorado, mas o IA do WhatsApp é na hora, assim. Ah, é mais eficiente então. O chat demora uns minutos, mas depois tem que... É a mesma coisa, mas demora mais. Muito interessante. Bom, então aí vocês foram, ao longo, a ilustração, as imagens foram quase feitas desse jeito, então, na verdade, usando a IA, né? Tá. E aí, por exemplo, aí tinha que ter o tempo da imagem lá, que a IA criou com a narrativa, né? Sim. Com a narrativa, né? Foi tranquilo gravar com as imagens assim? Foi. Com o texto? Não, tá preocupado. A gente juntou as imagens depois de já ter feito o áudio. Aí ficou mais fácil. Ah, sim. Muito interessante. Bom, quantas aulas mais ou menos vocês levaram de dar, assim, desde quando começaram a bolar a história até chegar, olha, tá pronto? Umas Umas 3. Foi 3, mais. 4 aulas. 4 aulas, acho. Umas 5, 3. É porque Mas esse aí a gente pegou 2 aulas do professor, depois foi em umas. E alguma coisa vocês fizeram à distância também? Não, a gente fez tudo junto. Conseguiram fazer tudo na aula? Os textos a gente fez junto, aí a Duda no mesmo dia ela escreveu, Sim. aí depois a gente tinha feito o áudio e depois eu arrumei as imagens. Não, eu arrumei alguma das imagens, eu arrumei em casa também. Mas aí fui eu que fiz. Isso, muito bem. Então, hoje, já aproveitando o gancho, vocês acham que a IA é um problema? Hoje tanto se fala que a IA vai deixar a gente Depende, tem que saber atrapalhar, usar. não sei o quê. Eu concordo com isso ou não? Não. Tem que saber usar, tá? Saber usar. Depende pra que vai usar também. Sempre. Ela pode ser uma ferramenta como tantas outras, né? Sim. Vocês usam o WhatsApp, por exemplo, para poder fazer o Se trabalho. comandar ela direitinho, assim, porque quem tem que mandar ela fazer as coisas é a gente, né? É. Tem que ver se tá tudo certo, se a gente Não gosta. é só pedir ali e copiar já. Isso, muito interessante, né? Bom, e aí assim agora, a gente está pertinho para fazer o nosso fechamento, né? Já quase um tempo ali. Como é que foi, se cada um pode dizer um pouquinho, como é que foi a experiência desse trabalho? Para vocês, o que significou? Foi bom. A gente se ajudou, trabalhou em equipe. Aprendemos bastante coisa juntas. Sim. Sobre tecnologias, aprenderam bastante? Sim. Era coisa que vocês já dominavam? Ou mais ou menos antes, como é que ficou? Mais ou menos assim, por causa que aí teve a hora de baixar o áudio, que a gente teve que montar lá. Foi mais aprendizado juntos. A gente escreveu, a gente aprendeu.
Teve vários desafios, Ao mesmo tiveram tempo. desafios, mas que isso aí, na verdade, vocês cresceram e conseguiram dar conta do Sim. trabalho, né? Muito bem. Pois é, e agora? Tá, vocês tiveram a apresentação também depois na sala, né? Sim. Como é que vocês apresentaram para a turma? A gente mostrou na TV Primeiro a gente fábula. apresentou nosso nome, nossa É. turma. Vocês se apresentaram, né? É, Sim. o que era sobre a nossa fábula. Aí a gente mostrou. Isso. Aí a gente explicou o que cada uma tinha feito, como é que tinha sido o desenvolvimento, o que falava, a história que se tratava. Então, se hoje vocês fossem escrever um livro de fábulas, vocês fossem entrar no mercado da escrita, escritoras, tá? Dariam conta? Sim. Saberiam bem como faz? Sim. Porque talvez ao longo da vida de vocês na escola tenham lido várias fábulas, mas talvez nunca tinham pensado o que envolvia de fato para que aquele texto seja uma fábula, né? Sim, Repetiria só, né? Curtia a história, mas não fazia, né? Aí vocês fizeram o contrário, vocês aprenderam a fazer também, né? Produzir e aplicar essas ferramentas todas, né? Bom, mensagem que a gente pode deixar assim então para os nossos seguidores, o que a gente pode deixar como mensagem? Rapidinho, assim, o nosso sonoplasta ali já está dizendo que o tempo está fechando. Agradecer, né, por quem está assistindo aí de casa. Compartilhar bastante, curtir, isso, compartilhar, né, nas redes. Logo estará cada episódio nosso da escola, esse também, no YouTube. Nós vamos ter uma página no YouTube, então o pessoal vai lá, se inscreve, né, recebe as notificações, vai passando adiante, né, é isso aí. E se esforçando para fazer tudo sempre dá certo. Isso. Agradecer a escola por essa oportunidade. É verdade. A escola, a equipe diretiva, o espaço que a gente está aqui hoje, os equipamentos que a gente tem aqui, esse momento que está acontecendo, com certeza é a escola dando aquele apoio para o nosso trabalho, né? E eu só tenho que agradecer, né? Porque aí eu, como professor, vejo assim o quanto vocês, jovens, são pessoas capazes, né? Capazes, geniais, inteligentes, né? Criativas, e estão fazendo trabalhos aí que eu diria assim, ó, não perdem na produção que vocês fizeram, né? Não deixem nada a desejar, por exemplo, a pessoas que vivem profissionalmente, por exemplo, da escrita, né? Pela qualidade que vocês fizeram. Talvez até sabendo mais que muitos, né? Porque, por exemplo, vocês aprenderam a escrever e vocês dominam hoje as tecnologias digitais, né? Nós, do meu tempo, por exemplo, um pouquinho mais de tempo aí, né? A gente vive aprendendo isso. E a gente, de certa forma, claro, a gente vai aprender e tem que aprender, mas vocês estão dando um banho de aula na gente, né? Na verdade é isso, né? Aulas de tecnologia em relação a nós, né? E essa junção, acho que é juntar o conhecimento que a gente tem na escola com esse mundo de hoje, é que faz a coisa ficar bacana. Né? Não sei se tem mais alguma coisinha? Não? É isso? Então, agradecemos a atenção do pessoal que nos segue, né? Ou que vai nos seguir, né? E deixamos nosso bom dia e um muito obrigado por ter, né, ficado com a gente até agora.